Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Amados irmãos e irmãs, com alegria celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos importantíssimos para a nossa amada Igreja. Os dois, certamente mais conhecidos e importantes, considerados inclusive como colunas do edifício espiritual que é a Igreja de Nosso Senhor. No Evangelho que acabamos de ouvir, Cristo pergunta aos seus sobre a sua identidade. E vós, quem dizeis que eu sou? Por primeiro, ele quer saber dos seus mais próximos o que os outros estão falando acerca dele. Por outros, entenda aqueles que estão mais afastados, distantes. E as opiniões que surgem são as mais variadas. Elias, João Batista, algum dos profetas, Jeremias, ou seja, tiro para todo lado, mas ninguém consegue acertar de fato quem é Jesus. Dos de fora, dos afastados. Isso já é para nós uma pista, porque nós corremos o risco de ficarmos afastados desta pertença à comunidade eclesial e vivemos apenas das opiniões que vão surgindo sobre Jesus e nos apegamos a isso. A festa de hoje é um convite para que a gente avalie o nosso proceder na fé e verifique sobre o que nós estamos edificando o nosso edifício espiritual. Se sobre a verdade que é Jesus, a verdade que Ele mesmo nos revelou, ou sobre opiniões variadas, mas não acertadas sobre o Cristo. Porque isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Uma coisa é eu pensar que Cristo é um ser iluminado, abençoado, um mestre, mas não passa disso. Ou seja, as opiniões ficam muito aquém da verdade que é o próprio Filho de Deus Pai, o Senhor Jesus. Por isso ele pergunta primeiro para os seus, o que os de fora estão falando? Agora, e vocês, que estão aqui pertinho de mim, que estão me seguindo, que estão caminhando comigo, que estão fazendo a experiência do encontro com o amor de Deus encarnado. E aí sobressai a profissão de fé de São Pedro. Ele diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus reconhece, não foi um ser humano que te revelou isso. Foi o próprio Pai. Ou seja, meus irmãos e irmãs, a fé nos é concedida, dada como dom de Deus, mas da nossa parte é preciso haver esse compromisso de seguir a Cristo Jesus como comunidade, discipular, portanto, igreja, para que a gente tenha condições de fornecer uma transparência, uma verdade que brota do encontro com o nosso Senhor. Não apenas de ouvir dizer, de ouvir falar. Por isso, em cada Santa Missa, nós somos convidados a mergulhar nesta experiência do amor de Deus com Cristo. Palavra do Pai para nós. E Cristo, vendo aquele testemunho tão belo de fé de São Pedro, diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu vou edificar a minha igreja. E o poder do inferno nunca, jamais vai destruí-la. Por isso, a nossa igreja é uma instituição bimilenar. Não é uma instituição apenas humana, formada por humanos, mas uma realidade que tem raízes nos céus, no coração de Deus. Nós somos a igreja peregrina, mas em comunhão com todos os santos, com a igreja celestial, com a igreja padecente. Por isso hoje a alegria de celebrarmos estes dois, os maiores, os apóstolos de nossa fé, São Pedro e São Paulo, que pelo amor a Cristo Jesus e pela entrega da própria vida nos ensinam. Seja Jesus
o centro da nossa vida, do nosso existir. Porque quando isso acontece, a nossa vida frutifica, ela cresce, ela ilumina mais pessoas. Não por nós mesmos, mas nesse seguimento a Cristo, como fizeram os apóstolos hoje celebrados e tantos outros, nós vamos nos tornando capazes, porque auxiliados por Deus. Vejam só, São Pedro tornou-se o primeiro líder da igreja após Nosso Senhor fundá-la. A gente fala o primeiro Papa, por isso hoje também o dia do Papa. São Paulo, por sua vez, era perseguidor dos cristãos, vejam só. Ele perseguia a igreja de Cristo. Queria nem saber. Perseguia, queria fazer com que a igreja fosse dinamitada, destruída, como o judeu que era. E lá pelas tantas, a caminho de Damasco, ele cai do cavalo e tem uma experiência de encontro com o nosso Senhor ressuscitado. A partir daí, a sua vida ganha um novo sentido. Ela é direcionada para o eterno, para a verdade sublime, para a beleza infinita de Deus. Peçamos a graça também de nos encontrarmos com o Senhor, para que também nós possamos cair dos nossos cavalos, por exemplo, quem sabe, talvez, da prepotência, da arrogância, da ignorância. Como assim ignorância, Padre? Porque muitas vezes nós vamos vivendo um cristianismo, como eu dizia, de opiniões. É a opinião da rede social tal, é a opinião de tal pessoa que está afastada, mas o encontro verdadeiro com Jesus se dá uns sacramentos por Ele deixados à sua igreja, que são fonte de bênção, de alegria e salvação. Então, sermos salvos e libertos de todas as prisões. Ouvimos na primeira leitura, São Pedro aprisionado, e o anjo do Senhor para ele aparece para libertá-lo. Fala com ele, dá as orientações que ele segue. Por vezes nós também estamos aprisionados em situações diversas, como por exemplo o medo, não sabendo o que fazer, por onde ir, mas quando o Senhor nos fala, nos orienta, a gente não crê, a gente não avança, a gente não progride. Ai, Deus, você esqueceu de mim. Será que foi isso? Ou eu que não quero ouvi-lo, que não quero obedecê-lo? A obediência é caminho de liberdade, de libertação. São Pedro foi auxiliado pelo mensageiro de Deus e saiu daquela prisão, porque ouviu, praticou o que a palavra do Senhor ensinou. É este o segredo, meus irmãos e irmãs, que os santos nos ensinam. Eles não ocupam jamais o lugar de Deus. Eles apontam para o centro, que é Deus, e nos dizem assim, pelo testemunho tão belo de vida, de conversão como São Paulo, né? É possível, sim, a gente mudar de vida. Porque a gente pode achar assim, ah não, minha vida já está perdida, Padre, sou um pecador, não me converto, não mudo. A gente pode mudar. Vejam São Paulo, depois de cair do cavalo, ele torna-se o maior dos missionários, aquele que levou o evangelho às nações pagãs, o apóstolo dos gentios, de perseguidor da igreja ao maior missionário de Cristo Jesus. Maior, vejam só que mudança Deus realiza na vida de quem a Ele se entrega, de quem abre o coração, de quem ouve a sua palavra e a pratica. Sejamos nós, a exemplo destes dois grandes, pessoas abertas ao mistério de Deus. Deus que pode tudo mudar. Nenhum de nós está perdido, nenhum de nós. Mas é preciso abertura de coração para o Senhor. É preciso acolher a palavra de Deus que transforma nossas vidas. É preciso essa experiência do caminhar com Jesus, ouvindo ou praticando as palavras dele, claro, nos empenhando, nos esforçando. A leitura segunda fala da entrega de
Paulo, apóstolo, que já está para completar a corrida. Guardei a fé, combati o bom combate, agora só me resta receber a coroa da glória e da justiça. A gente sabe que estes dois foram martirizados, mortos por causa da fé em Jesus. Por isso o padre está usando vermelho hoje, a cor do sangue dos mártires que caem na terra e faz brotar outros tantos cristãos. Quando os perseguidores querem aniquilar a igreja, matam os santos de Deus, pensando que com isso a igreja vai morrer. Não. Cristo dizia no Evangelho, o poder do inferno jamais vai destruir a igreja. E se a gente olha para a história, o poder do inferno o tempo todo tenta derrubar a igreja de Cristo. O tempo todo. Desde os primeiros anos até agora, depois de 2000 anos. Mas ela permanece, persevera, porque obra de Deus. Se fosse obra humana, já tinha se acabado há muito tempo. Nenhuma outra instituição permanece viva há tanto tempo como a igreja de nosso Senhor, 2000 anos. Isso tem um sinal, uma marca, a marca do sonho de Deus. Se fosse só humano, já tinha desmoronado, se acabado, ninguém mais talvez se lembraria. Mas o santo fundador não foi um homem qualquer, foi o próprio Jesus, a quem Pedro e Paulo devotamente serviram. Aprendamos também a abrir o nosso coração para servirmos a Deus e para amarmos o Senhor. Quanto mais nós mergulhamos o nosso coração no conhecimento da fé, mais nós amamos. Ai, padre, eu não amo. Não conhece. Está conhecendo pouco, tem que aprofundar. Ninguém ama aquilo que não conhece. Muita gente odeia a igreja, não pelo que de fato ela é, mas pelo que ouviu dizer, por opiniões, né? Quem dizem os homens que eu sou? Então que nós possamos fazer esta experiência de Pedro, de Paulo, de entrega a nosso Senhor, e claro, como São Pedro, recebermos de Deus o sopro, o alento divino que nos fortalece para a missão, que nos abençoa com toda a sorte de bênçãos e que vai nos revelando de fato o que é o propósito da nossa vida. Por que estamos aqui? A quem servimos? Que a gente possa abrir de verdade o nosso coração para Deus agir, para transformar a nossa vida, que a gente possa se entregar até as últimas consequências. De nós, muito provavelmente, não será pedido o martírio. São Pedro e São Paulo foram coroados com o martírio. São Paulo foi decapitado. São Pedro, crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno de ser crucificado como nosso Senhor. Ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, quando quiseram matá-lo na cruz. Vejam só, que testemunho de fé bonito, forte, poderoso, para a gente acordar, despertar para a vida de Deus em nós neste mundo. Desperta, ó tu que dormes, que este evangelho, que esta boa nova alcance nosso coração, nos abençoe com toda sorte de bênçãos e nos transforme, nos faça trilhar o caminho do céu, que é Jesus, o Filho amado do Pai eterno, aquele que os santos e santas indicam, aquele que os apóstolos propagaram com tanto amor, caridade, com tanta devoção, com tanta entrega, que nós possamos também ser inflamados pelo mesmo Espírito Santo para servirmos a Deus de coração com a entrega generosa da nossa vida. Assim seja. Amém.